Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Almirão e vim conversar um pouquinho com vocês sobre a motivação dos nossos alunos, dos nossos filhos no momento de estudar e principalmente sobre os erros e os acertos que eles cometem no momento em que estão estudando, tá? Como é que a gente lida com tudo isso, certo? Bom, então primeira coisa que nós precisamos ver, né? O que o meu filho gosta e o que o meu filho não gosta. Eu preciso entender isso. Às vezes a gente fala para a criança assim, vai desenhar, mas ela não gosta de desenhar, né? Às vezes você fala para ela, agora nós vamos escrever, né? E ela curte escrever, então ela vai ter um desempenho melhor do que aquele que não gosta de escrever, né? Se você pede um desenho, aquele que gosta de desenhar vai desenhar melhor do que aquele que não gosta, tá? Então, primeira coisa é ver o que o seu filho curte fazer. Isso é importante, tá? Bom, depois disso, nós vamos ter que valorizar o que ele faz. Isso mesmo, tá? E assim, cuidado com esse valorizar. Não é por tudo que ele fez que ficou perfeito, que ficou lindo. Não. Mas a gente tem que dar crédito, a gente tem que, vou usar de novo essa palavra, né? Valorizar aquilo que ele conseguiu fazer, certo? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um filho pequeno, tá? Ele está no P5 e ele está lá fazendo os números, né? Então, o número 1 ele faz bonitinho, o 2 ele faz todo torto, né? Muito bem. Eu não preciso chegar nele e ficar bravo. Esse número 2 tudo torto de novo. Por quê? Porque eu vou desmotivá-lo. Eu vou colocar nele um sentimento ruim. E aí, toda vez que ele for fazer aquele número 2, ele vai se achar incapaz, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, num primeiro momento, deixa fazer do jeito que ele conseguiu, certo? Num segundo momento, eu dou um modelinho para ele e falo, olha, vamos tentar fazer igual esse? E ele vai tentando, né? E aí a gente vai mostrando, a gente vai orientando para que ele possa chegar numa grafia, né? Numa escrita aí do número 2 que fique adequada, certo? Então eu tenho que tomar esse cuidado. Na verdade, é cuidar da maneira com que eu corrijo o meu filho, né? Nós estamos muito acostumados com aquela correção muito brusca, né? Então, errou, apaga aí e faz de novo. Não, calma aí. Não é apaga aí e faz de novo, né? Primeiro, por quê? O que está errado aqui? O que deu errado, né? E aí, como que eu posso consertar isso? Será que em determinados momentos não é até legal ficar com o errado e fazer o correto do lado para eu poder comparar? Entende? Então, assim, cuidado com isso, né? Outro dia, uma pessoa me procurou e falou, Wagner, o que eu faço? Minha filha, na hora que vai fazer a atividade, ela escreve e a minha esposa manda apagar. Daí ela escreve e a minha manda apagar, né? E aí chega um momento que ela já não quer mais apagar, já não quer mais escrever, né? Por quê? Porque ela acha que a letra da filha está ficando feia, né? Então, assim, vamos organizar isso, né? O que é letra bonita e o que é letra feia? Não vou entrar nem nesse mérito, tá? Mas o que eu orientei para esse pai? Conversa então com a sua esposa que ela não precisa apagar muito. Ela tem que corrigir, sim, aquilo que está escrito errado, né? Já era uma criança do ensino fundamental. Então, aquilo que está escrito errado, aquilo que está faltando letra, aquilo que está sobrando letra, enfim. Eu tenho que corrigir, certo? E não ficar apagando só por conta da estética. A estética ela é importante? Mas em outros momentos a gente vai trabalhando isso. Tá? Então, existe um momento para cada coisa e a gente precisa organizar tudo isso. Então, nem sempre aquilo que ficou feio para mim é realmente feio para a criança, né? E outra, às vezes o que a criança conseguiu produzir ficou esquisito para mim, mas é o que ela consegue fazer nesse momento, né? Isso acontece muito com os desenhos, né? A gente pede para a criança fazer um desenho, ela faz do jeito dela. E aí a gente olha e fala, meu Deus, o que tem aqui, né? Mas é o desenho que a criança conseguiu fazer e isso tem que ser valorizado. Por quê? Porque se eu valorizar esse desenho que a criança fez, num próximo desenho eu consigo pedir que ela faça um pouquinho melhor. E aí eu tenho que apontar o que eu quero nesse desenho, né? Então, se eu pedir para a criança desenhar o rosto de um menino, certo? Ele fez lá o rosto do jeito dele, né?
Pode ser que nesse rosto que ele desenhou, está faltando o nariz. Eu vou elogiar o que ele fez, eu vou mostrar o que ele fez. Olha que legal, tem olho, tem boca. Mas o que será que faltou? Né? E olha no seu rosto, olha no meu rosto, o que tem? O que será que está faltando? Né? Eu tenho olho, seu desenho tem. Né? Eu tenho boca, seu desenho tem. Eu tenho nariz, seu desenho tem. Não tem. Ah, será que dá para a gente pôr? Entendeu? Então, é levar a criança a essa reflexão, certo? Aí eu consigo corrigir alguma coisa. Agora, se ela fez o rosto, vou pegar esse exemplo do rosto. Se ela fez o rosto, eu mando apagar. Ó, não, tá errado. Apaga aí. Ela vai apagar e vai fazer de novo. Muitas vezes sem o nariz de novo. Aí eu olho, apaga porque tá feio, né? Mas tá feio por quê? Entendeu? Então, é sempre ter essa perspectiva de que eu tenho que corrigir sim, mas eu tenho que ter um motivo para essa correção, certo? E aí, quando eu tenho esse motivo, eu consigo fazer com que a minha criança aprenda o que tem que ser feito. Olha que legal, né? Então, o que a gente tem que pensar, então? Que eu tenho que levar essa criança a refletir sobre o que ela está fazendo e não simplesmente apagar e fazer de novo. Tá? É muito mais fácil falar apaga e faz de novo? Lógico que é, né? Mas eu preciso ter essa consciência. Wagner, eu não sou professor, eu não tenho formação para isso. Tudo bem, não tem problema. Vamos então entender isso, né? Vamos aprender que a partir de hoje nós vamos fazer os nossos filhos entenderem o que aconteceu de errado na atividade que ele está fazendo para ele poder corrigir. Certo? Então, é esse a grande sacada, a grande chave para a gente poder abrir as portas do conhecimento aí. Tá? Outra coisa, valorizem tudo que seus filhos fizerem. Né? Seu filho que já é do ensino fundamental fez um texto lá bem pequenininho, de 4, 5 linhas. Tá? Perfeito. Ele é pequeno o texto, não tem problema. Mas ele tem conteúdo? Ele conseguiu explicar o que ele queria? Perfeito. Então você vai valorizar isso, certo? Se tiver que ampliar o texto, se tiver que, enfim, aí o professor vai te dar as orientações, tá? Mas você vai valorizar o que o seu filho consegue fazer e sempre, lógico, pedindo um pouquinho mais. Eu valorizo hoje, na próxima execução eu peço um pouquinho a mais. Aí eu valorizo o que ele conseguiu fazer, na próxima execução eu peço um pouquinho a mais. E assim vai, tá? Isso é trabalhar com motivação. Se eu venho brigando com meu filho, fez errado, apaga, não gostei, ficou feio, né? Eu não estou motivando. E aí, na verdade, eu só estou punindo. E quando eu faço a punição, a aprendizagem demora mais para acontecer, tá? Então, elogia. Valoriza o que o seu filho sabe fazer, né? Acompanha o desenvolvimento dele, né? Ele está no primeiro ano e ainda não conseguiu ler todas as palavras. Calma, né? Existe um ritmo de aprendizagem, cada criança tem um ritmo, certo? Então, observa bem, não é porque o amiguinho da sala dele já lê tudo que o seu filho tem que ler, né? Ele tem que estar dentro de um padrão, sim, porém, o seu filho, né? A gente sempre escutou a mamãe falando, né? Você não é todo mundo. O seu filho não é todo mundo, então ele tem o ritmo dele, tá? Então, cuida disso e valoriza, gente. Valoriza muito a produção do seu filho, isso é importante. Tudo que ele faz é bom. Às vezes precisa de correção e essa correção tem que ser feita com carinho, tá? Mas para que tudo isso aconteça de maneira bem gostosa e que você, pai, possa tirar proveito desse momento, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Cuidado aí, então com as correções, acompanhe aí o que seus filhos estão fazendo, valorizem o que os seus filhos estão fazendo, tá? E aí a gente vai passar por esse momento aí com muito mais tranquilidade, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até uma próxima.